O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Capítulo 1. Peçanha. A nova história da ética. Parágrafo 1º. Introdução. O que Epicuro veio fazer aqui, ou biografia deste livro. Verso áureo. É estranho descobrir que, aqui e em algumas outras partes da América do Sul, alguns homens de profundo talento são muitas vezes seduzidos por frases e parecem preferir palavras mais do que fatos. James Bryce. South America, Observations and Impressions, London, Macmillan, 1912, páginas 417. No trecho citado, o autor refere-se especificamente ao Brasil. Um escritor educado, como um bom convidado à mesa, não deve ir logo de entrada falando de si mesmo. Transgrido aqui as boas maneiras por necessidade intrínseca do assunto, que não obstante consiste, posso garantir, em coisas cuja relevância transcende infinitamente a pessoa do autor. A necessidade a que me refiro provém do seguinte: este é, dentro de certos limites, um livro de filosofia, e uma tese filosófica pouco significa, se amputada das razões que a ela conduzem e das motivações geradoras da pergunta a que responde. Daí a conveniência de garantias preliminares contra um duplo equívoco possível. De um lado, o leitor pode escolher acolher ou repelir a tese em abstrato, no ar, sem saber a que coisas e seres se refere na vida deste mundo. De outro, pode rejeitar de cara a formulação mesma da pergunta, sem tomar o cuidado de seguir até o fim o fio dos argumentos, onde se manifestará só então o seu verdadeiro sentido. Contra o primeiro desses equívocos, devo advertir que as opiniões expressas no começo são apenas um começo, que aceitá-las ou rejeitá-las in limine é impedir-se de entender aonde levam. Que o leitor, ao tomar posição pró ou contra logo nas primeiras páginas, ou pior ainda, ao fundá-la numa impressão do momento, estará se enganando a si próprio, tomando este livro como expressão de opiniões prontas, quando ele é, como há de ver quem o leia até o fim, substancialmente uma investigação. Investigação que, do meio para diante, torna, de fato, um rumo bem diverso daquele que parecia anunciar no começo. Nota de rodapé. Habituado por uma longa autodisciplina a suspender o juízo até encontrar uma evidência ou prova suficiente, surpreendo-me ao notar o quanto essa habilidade pode ser deficiente em intelectuais militantes afeitos a buscar numa ideia antes seu poder de mobilização do que sua veracidade intrínseca. A carência absoluta desta habilitação pode chegar a ser mesmo uma conditio sine qua non para a aquisição de respeitabilidade em certos círculos universitários, principalmente norte-americanos, mas também alguns brasileiros, onde vigora o pressuposto dogmático
de que uma ideia ou doutrina qualquer nada mais pode ser que a expressão do desejo de poder de uma classe, de uma raça, de uma cultura, de um país. E de que, nesse sentido, a pressão coletiva e a intimação autoritária são meios não apenas legítimos, mas preferenciais do debate intelectual. Compreendo perfeitamente que as pessoas intoxicadas por essa atmosfera enxerguem ou finjam enxergar um mero truque de retórica da minha afirmação, de não ter partido de convicções prontas. De pouco adiantará alegar que fui perfeitamente sincero, pois para essa gente a sinceridade individual não tem valor, já que o indivíduo não pensa e é sempre, querendo ou não, sabendo ou não, apenas o boneco de ventríloco de um interesse coletivo que salta sobre as intenções do coitado e diz pela sua boca o que bem entende. Deixo a essas criaturas a tarefa extremamente científica de desencavar das sombras o secreto autor coletivo destas páginas. E permaneço, malgrado tudo, na convicção nada acadêmica de havê-las escritas eu mesmo. Nota da segunda edição. Fim da nota de rodapé. Mas contra o segundo dos males mencionados, só cabe o recurso de contar os fatos, de expor a situação real e vivida de onde a pergunta emerge. No caso deste livro, é absolutamente obrigatório. Os acontecimentos que o sugeriram determinaram as condições em que foi escrito, as quais, portanto, fazem parte do assunto. Digo então que o miolo destas páginas redigi numa só noite, de maio de 1990, sob o impacto da aversão que havia despertado em mim as palavras de José Américo Mota Peçanha, ouvidas algumas horas antes de uma conferência sobre Epicuro, no ciclo de ética que a Secretaria Municipal de Cultura promovia no Museu de Arte de São Paulo. Isto projetará talvez a imagem de um fanático, a espumar de cólera ante a opinião adversária. Mas não foi nada disso. O que Peçanha suscitara em mim não fora uma discordância fanática ou razoável, indignada ou mansa. Fora uma perturbação da alma, uma decepção, uma tristeza desesperançada, uma agitação soturna, carregada de maus presságios. Meras opiniões não produzem este efeito. O título prometia delícias, mas ali eu só encontrara pesares e aflições. Nota de rodapé em delícias. As Delícias do Jardim, a Ética de Epicuro. Mais tarde foi publicada no volume coletivo Ética, São Paulo, Companhia das Letras, 1991. Fim da nota de rodapé. O Jardim de Epicuro parecia-se estranhamente com os Jardins das Oliveiras. Cheguei em casa pela meia-noite e, não conseguindo pegar no sono, varei a madrugada notando objeções e protesto que, contra minha vontade consciente de adormecer e esquecer, não cessava de brotar da minha mente como reações de um organismo febril à invasão de uma toxina. Era isto, precisamente. As frases de Peçanha eram um entorpecente que entrava pelos ouvidos da plateia e envenenava os cérebros, movia o eixo dos globos oculares, fazendo tudo diferente do que era, num giro louco da tela do mundo. Um público de 500 pessoas submetera-se à intoxicação com sonsa alegria, numa delinquência mórbida, como crianças a seguirem um novo flautista de Hamelin, sugestionadas pela voz melíflua, pelo jogo de imagens que dava às lorotas mais óbvias um intenso colorido de realidade.
Puro feitiço, no melhor estilo Lair Ribeiro. Eu saíra dali em estado de estupor, sem crer no que acabara de presenciar. Em casa, tentando adormecer, via em alucinações as poltronas do MASP lotadas de zumbis sem olhos. Saltava da cama com a cabeça fervilhando. Tudo que a plateia não quisera ver parecia ter se condensado no meu subconsciente, exigindo vir à tona. Querendo ou não, eu me tornara o sintoma denunciador de uma neurose coletiva, tá certo? O que mais me impressionava na trama de erros tecida por Peçanha era sua densidade. Não havia ali uma única brecha por onde pudesse se introduzir uma discussão inteligente. Cada palavra parecia calculada para desviar a atenção do ouvinte, impedi-lo de olhar o assunto de frente, fixá-lo num estado de apatetada passividade ante o fluxo de sugestões, hipnotizá-lo e arrasá-lo delicadamente pela argola do nariz, até uma conclusão que ele já não estaria mais em condições de julgar, e a qual se curvaria com um sorriso de felicidade bovina e um mugido voluptuoso. O grumo compacto de absurdidades exalava uma radiação debilitante sobre as inteligências. Produzia a acomodação progressiva a um estado de penumbra, de lucidez diminuída, até que, perdida toda a vontade de enxergar, a alma da vítima se amoldasse às trevas como num leito fofo, aspirando e adocicado o perfume do esquecimento. Não sei se me faço compreender, Há uma grande diferença entre o doutrinador que mete simplesmente na cabeça das pessoas uma ideia errada e o feiticeiro que as adoece, debilitando suas inteligências para que nunca mais atinem com a ideia certa, porra. O primeiro comanda um exército de palavras que podem ser enfrentadas com palavras. O segundo exerce uma ação quase física, produzindo feridas num extrato profundo que os meros argumentos não atingem. Feridas insensíveis que só começarão a doer quando for tarde para curá-las. E quando a lembrança de sua origem estiver demasiado apagada para que se possa identificar o rosto do agressor. Discordar, mesmo com veemência fanática, seria aí tão descabido quanto deter um assaltante à força de citações do Código Penal. A ação do feiticeiro passa ao largo da consciência, como uma neurose, um vício, uma droga. Ela salta sobre a mente, remexe os órgãos dos sentidos, move tendões e músculos, instaura novos reflexos involuntários. Ela se esquiva ao olhar humano e vai exercer seu domínio diretamente sobre o macaco residual que habita em nós. Ela não pode ser desfeita pela persuasão racional. Veja bem, eu saí dali enjoado, com um autêntico careta. Saí de uma festinha de embalo. Não que eu nunca tivesse visto coisa igual lá. Vira muitas, mas somente produzidas por feiticeiros confessos, por profissionais da dominação psíquica, no recesso de seitas obscuras que não se adornavam do prestígio da autoridade acadêmica, nem se obrigava sobre... Eles não se abrigavam sobre a proteção do Estado, tá certo? Vira-as também em demonstrações de hipnose, de programação neurolinguística, de técnicas psicológicas que, reduzindo o cérebro humano a uma passividade vegetal, ao menos não proclamavam com isto estar transmitindo cultura, porra, autoconsciência, juízo crítico. O que me espantava era que esse gênero de manipulação somente próprio para o tratamento de doentes mentais inacessíveis à comunicação consciente, ou então para usos perniciosos e ilícitos.
tivesse deixado o recinto das clínicas psiquiátricas e das seitas ocultistas para ser empregado por acadêmicos como um sucedâneo das transmissões de ideias. Hein? Eu estava consciente, doloridamente consciente do declínio intelectual brasileiro, da debacle do ensino universitário, mas eu nunca imaginara que a coisa pudesse baixar a esse ponto. Supunha que a redução do pensamento à tagarelice ideológica fosse o limite inferior da decadência. Consolava-me com aquelas palavras que as avós sempre dizem quando a gente despenca da bicicleta: do chão não passa. De súbito o chão se abrira pelas mãos do Peçanha. O público era convidado a mergulhar num abismo de consciência na treva sem fim de um definitivo adeus à inteligência. Eu nunca tinha visto José Américo Mota Peçanha, mas eu conhecia sua fama e havia notado nela um traço peculiar. Seus ouvintes saíam fascinados, tecendo ao conferencistas, os maiores elogios, mas se mostravam incapazes de dar qualquer noção clara do que ele dissera. Guardavam uma impressão difusa, intraduzível em palavras, em volta a um halo de prestígio místico. Alguns objetei que o mesmo acontecia aos ouvintes de Hitler, mas em resposta recebi aquele sorrisinho de condescendência desdenhosa, com que o detentor de um segredo beatífico marca a distância que o separa do profano. Bom, apaziguei minhas inquietações, explicando essa reação como um esnobismo do público, sem suspeitar que ela pudesse fornecer algum indício quanto ao caráter do orador. Imaginei apenas que fosse um sujeito abstruso, a quem a plateia indenizava com tanto mais fartura de aplausos levianos, quanto maior a cota de compreensão que lhe sonegava. Nada, mas absolutamente nada me fazia antever o que eu encontrei no MASP. Eu não consegui conciliar o sono, porra. Após 5 tentativas falhadas, eu assumi que era um sintoma vivo e me encaminhei ao divã mais próximo, a máquina de escrever, para verbalizar o conteúdo dos neuróticos que a magia de Peçanha injetara no meu cérebro. Como sempre acontece em tais situações, verbalizá-los foi bastante para exorcizá-los, desfazer o macabro encantamento, recuperar o senso real momentaneamente entorpecido pelas artes de um feiticeiro. Esse exorcismo constitui 2/5 partes deste presente livro, onde, ao fim dos argumentos de Peçanha, examino a filosofia, ou seja lá o que for, de Epicuro, não? De modo a curar-me dela para sempre. Bem, veja bem, na noite seguinte eu li o manuscrito para uma roda de amigos e o guardei, tencionando dar-lhe mais tarde uma forma final e remetê-lo a Peçanha, com convite para uma réplica, lógico, se lhe interessasse, antes da publicação do livro, Imprevistos e correrias de uma vida normalmente repleta deles impediram-me o retorno a este trabalho, que ficou jazendo, interminado e tosco, no fundo de uma gaveta lá, e me acompanhou em uma mudança de cidade e 5 mudanças de casas, Ocupações variadas desviaram-me para outros assuntos. Acabou que eu larguei Epicuro e esqueci de Peçanha. No fundo era o que eu queria, porra. Foi só em fins de 1992 que, cogitando as razões da súbita e inusitada popularidade adquirida pela palavra ética, que eu me dei conta do papel que tivera aquele ciclo de conferências na preparação discreta dos acontecimentos que depois iriam avolumar-se e desabar sobre o país como uma tempestade, porra. Ele fora o sinal de largada, quase inaudível, da campanha pela ética na política.
Eu tive então o impulso de retornar a esse trabalho. Mas a maçaroca de papéis que trouxera de São Paulo, comprimido em 50 e tantas caixinhas, eu não pude encontrar a porra do manuscrito. Nos meses seguintes, o curso dos eventos políticos tomou um rumo imprevisto e, para mim, esclarecedor. A campanha da ética, que começara como um amplo movimento de conscientização moral, empenhado em desarraigar nossa mentalidade política, alguns vícios seculares, foi estreitando cada vez mais seus objetivos, até concentrá-los num alvo único e imediato, a retirada do senhor bonitinho Fernando Collor de Mello da presidência da República. Alcançada esta meta, a campanha festejou o evento como se ele tivesse dado plena satisfação aos seus anseios. Como se as mais profundas exigências morais da nação tivessem sido cabalmente saciadas mediante a simples remoção daquele infausto mandatário. Meditando os eventos à luz do preceito de Hegel, segundo o qual a essência de uma coisa é aquilo em que ela enfim se torna, eu achei então que a destruição política do Sr. Collor de Mello e a consequente ascensão das esquerdas à posição dominante tinham sido realmente os únicos objetivos da campanha, que não começaram propondo metas tão gerais, não. Não começaram propondo metas amplas e profundas, senão para melhor atingir o alvo particular, estreito e raso, que lhes interessava. Bem, é verdade que Tauti commence em mystique et finite em politique, mas o espantoso no episódio era a desproporção entre a quantidade de mystique que se mobilizara e a mesquinhez do seu resultado político. Uma campanha de escala nacional que se apoia numa retaguarda filosófica apela a todas as forças intelectuais da civilização, convoca luzes dos sábios do passado e se dá todos os ares de uma revolução cultural, só para eliminar um adversário político ou meia dúzia deles, É realmente um daqueles casos em que o excesso de chumbo só se faz ressaltar pateticamente a míngua de passarinhos. Governantes muito mais poderosos que o Sr. Collor, estados, regimes, reinos e impérios tinham sido derrubados com muito menos investimento intelectual. Mais tarde, quando a campanha voltou à carga, desta vez contra os deputados e empreiteiras, a ética que se reivindicava assumiu de sua vez a sua verdadeira natureza, de mero impulsivo de vingança política voltado contra os alvos descaradamente seletivos. Nota de rodapé. A onda de ira nacional contra Collor e depois contra os deputados metidos em desvios de verbas se mostram ainda mais estranhos quando comparados à persistente indiferença ante o escândalo das polonetas, empréstimos irregulares ao governo comunista da Polônia, que trouxe ao Brasil muito mais prejuízo do que o ex-presidente e todos os anões do Congresso somados. Há 2 décadas, o ex-embaixador na Polônia, José Oswaldo de Meira Pena, tenta em vão despertar a atenção da justiça para o caso, que se tornou tabu, provavelmente por envolver toda a elite dos chamados barbudinhos, a ala esquerda do Itamaraty. Fim da nota de rodapé. Bem, olha, tudo isso é muito normal em política, onde cada facção procura sempre se arrogar o monopólio do bem. O estranho era que a inaudita mobilização da classe intelectual não desse à campanha nem mesmo um arremedo de rigor, de seriedade, de autoconsciência moral, Que a farsa de uma ética reduzida a grosserias, de expressões de ressentimento parecesse contentar a todos os cérebros incumbidos, em princípio, de ser exigentes consigo mesmos.
Aparentemente, os âncaras da TV tinham se tornado guias e orientadores da intelectualidade mais pomposa e autoritária, que se deixava guiar ao som dos slogans, com festiva credulidade, como se a destruição de seus desafetos políticos valesse a abdicação de toda a inteligência, cacete. Amigos com quem comentei o caso explicavam-no pelo revanchismo, como macacos que espancaram a onça morta, Os esquerdistas buscavam uma compensação por 2 décadas de humilhações, perseguindo os remanescentes de uma ditadura que não tinham conseguido vencer e que só desfizera, enfim, por vontade própria. Mas a explicação, embora parcialmente verdadeira, não me satisfazia, não. O revire era tardio demais. Os inimigos já estavam quase todos mortos ou esquecidos, porra. E os militantes da moral não relutavam em recrutar para suas tropas notórios servidores dos governos militares, como o senador Jarbas Passarinho. Não era o bastante para obnubilar a todas as inteligências, para tirar o limbo às exigências mais comezinhas do amor à verdade, em troca do resultado políticos de valor duvidoso. Estávamos, enfim, diante de um fenômeno estranho, cuja singularidade, no entanto, parecia escapar inteiramente àqueles mesmo que os protagonizavam. Nota de rodapé. Documentei o bastante a esquisitice ambiente em O Imbecil Coletivo, para poder me dispensar de enumerar novamente aqui os sinais da patologia mental que então acometeu a inteligência brasileira. Só para dar um exemplo, um aspecto estranho, que pareceu escapar totalmente os melhores observadores, foi este, que na segunda fase da campanha, a guerra contra João Alves e companhia, anotei num artigo que escrevi para a revista Imprensa. Pelo furor investigativo com que os jornais e a TV abrem as latrinas, destapam os ralos, vasculham os esgotos da República, parece que o Brasil, dentre todos os países, tem a imprensa mais ousada, mais independente, mais empenhada em descobrir e revelar a verdade. Porém, o mais adivinável nela é a unanimidade da sua adesão a esse objetivo. Não há nesse país um só jornal, estação de rádio, canal de TV que se exima da obrigação de informar, que procure, mesmo discretamente, abafar as denúncias, proteger reputações, acobertar suspeitos. Todos, mas todos os órgãos de comunicação, sem exceções visíveis, estão alinhados no ataque frontal à corrupção, que verberam em uníssono com a afinação de um coro multitudinário, regido por uma só vontade, por um só espírito, por um só critério de valores. No exército da moralidade pública não há defecções. Foi a uniformidade do noticiário que permitiu fixar na retina do público a imagem de que um Brasil dividido em justos e pecadores, mocinhos e bandidos, sem qualquer ambiguidades ou meios tons. Imagem da qual a linha demarcatória da ética se sobrepôs mesmo às divisões de partidos, de interesses, de ideologias, terminando por neutralizá-las e por não deixar à mostra senão 2 facções, a de Caim e a de Abel. Esta vociferando sua indignação nas praças, aquela esgueirando-se pelos corredores, tramando golpes, apagando pistas, num sombrio meneio de cobra. Esse unanimismo não teria poder sobre as consciências se não incluísse, entre os temas dominantes do seu discurso, a celebração de si mesmo. A condenação dos políticos corruptos é, ao mesmo tempo, e não raro explicitamente, a glorificação da imprensa que os investiga e desmascara. Ninguém hesita em ver esse fenômeno o começo de uma nova era,
levado pela mão da imprensa, o Brasil atinge o portal da maturidade democrática. Mas há quem fez seu aprendizado no jornalismo, ouvindo dizer que imprensa é diversidade, que democracia é pluralismo de opiniões. Essa unanimidade não pode deixar de aparecer um tanto suspeita. Anormal, historicamente, ela é. Nunca em qualquer lugar ou época se viu um caso como este, de uma nação em peso abdicar de suas divergências internas para formar uma frente única sob uma bandeira tão vaga e abstrata quanto a ética. Nem países em guerra, porra, movido pela necessidade de unir-se em defesa de bens mais palpáveis contra os perigos mais imediatos e letais, lograram homogeneizar a tal ponto discursos dos seus jornalistas. O que está acontecendo no Brasil é um fenômeno ímpar na história da imprensa mundial. Um fenômeno tanto mais estranho quanto é recente a introdução da palavra ética no vocabulário brasileiro, popular e rapidamente improvisada, com êxito fulminante em sua promoção ao status de ideal unificador de todo um povo. Jamais uma palavra de ordem, emanada de um estreito círculo de intelectuais ativistas, logrou alastrar-se com tal velocidade. Pela extensão de um continente, porra! Sem que ninguém se lembrasse de objetar que a rapidez com que se propagam as palavras está, às vezes, na razão inversa da profundidade de penetração das ideias. Unanimidade suspeita. Em Imprensa, maio de 1994. Reproduzido em O Imbecil Coletivo. Se o conhecimento, como diz Aristóteles, começa com o espanto, a falta da capacidade de espantar-se é um grave sintoma de apatia mental da nossa inteligência. Fim da nota de rodapé. E conjecturei então, talvez fosse possível encontrar na esquisitice geral do ambiente pátrio um princípio de explicação para aquilo que eu vira no MASP. Diante dessa expectativa, eu não pude mais adiar retomar desse trabalho, revirando de novo meus papéis, agora com o empenho investigativo de um araponga do PT. Eu localizei a porra do manuscrito e fiz os acréscimos àquela altura, que me parecia necessário, Não alterei nada nele em substância, apenas mudei um pouquinho a ordem, acrescentei os livros finais e este começo. Toda a parte inicial, do parágrafo 2º ao parágrafo 17, é o texto de 1990, cortado as excrescências, aumentando de esclarecimentos indispensáveis e melhorado, eu espero, nos termos mais detalhados da expressão. Algumas correções foram bem minuciosas, mas deixaram inalterado o sentido do conjunto. Acrescentei também muitas notas de rodapé. Muitas e longas, tá? Notas de rodapé são uma das mais amáveis invenções humanas, Além da sua função moral de testemunharem o justo reconhecimento de um escritor para com seus fornecedores de material. Além da economia que nos facultam ao abreviar um argumento mediante saltos que a indicação de um mero título preenche. Além também da aparência verdadeira ou falsa de propriedade científica de que revestem o conteúdo de um livro. Além do benefício pedagógico de abrirem para o leitor um leque de estudos complementares, além do mesmo inegável deleite psicológico que o autor pode tirar da ostentação erudita, que ninguém é de ferro, certo? Além de todas essas coisas apreciáveis e reconfortantes, elas nos dão algo ainda melhor. Elas representam, dentro do corpo de um livro, as sementes de outros tantos livros possíveis,
as linhas de investigação que tiveram de ser abandonadas para que o livro pudesse chegar no ponto final. Bem, abandonada, mas não desprezada, né? Sua presença nas notas manifesta a confissão de que este não é o único nem o melhor dos livros possíveis sobre o assunto, tá certo? O mesmo autor desse aqui, daqui de onde fala o distinto público, pode agora mesmo vislumbrar em pensamento outros tantos melhores. Mas escrever por hora só pode escrever este, tá bom? Hoje surpreendo-me de ter podido escrever tanto numa só noite. Mas pensando bem, não poderia ter sido de outra forma. A fala do Peçanha era tão cheia de subentendidos, de intenções veladas, de passagens camufladas para o uso de rap-fio, que mais que contestá-la, era preciso desvendá-la. Mostrar toda a cosmovisão que ela trazia de contrabando por baixo do sentido explícito das palavras. Como esta cosmovisão, por sua vez, convocava reforços de eras pretéritas para dar apoio a uma política do presente. Não se poderia elucidá-la sem ampliar formidavelmente o círculo das investigações, com muitas indas e vindas entre a superfície política atual e as camadas profundas de uma antiguidade quase esquecida. Tão vasta era a área das implicações que arriscaria perder de vista a forma do seu conjunto quem as aventurasse a percorrer aos poucos, alguns metrinhos por dia. Para fazer face à influência difusa e embriagante que as palavras do Peçanha espalhavam no ar, como se fosse um spray, era preciso um sobreesforço de compactação que espremesse numa área limitada e visível a multidão variada de fantasmas evanescentes. Eu não creio que isto se pudesse fazer, senão de uma vez, num lance súbito de espadachim ou de pintor zen, para conservar na multiplicidade dos temas e dos planos de abordagem a unidade de uma instituição simultânea. Nota de rodapé. É também esta multiplicidade de temas e planos que explica a trama compósita deste livro, misto de memórias e ensaios filosóficos, reportagem e panfleto, política e metafísica, esoterismo e fate divers, religião comparada e sei lá que mais. Coisa em uma suma incatalogável, que não se esperaria ver assinada pelo mesmo autor de uma rigidíssima teoria dos gêneros. Ver os gêneros literários, seus fundamentos metafísicos, em A Dialética Simbólica, Estudos Reunidos, Op. Cit. Mas se fixei com tal apuro as distinções entre os gêneros, foi justamente para poder, em caso de necessidade, melhor misturá-los. E, na verdade, não há o que caiba na minha cabeça, na minha definição de ensaio. Fim da nota de rodapé. A notícia da morte de José Américo Mota Peçanha, ocorrida no início de 1993, mas da qual eu só tomei conhecimento muito depois, não alterou em nada a minha disposição de publicar este livro, tá certo? Já estava pronto. Na parte que ele mais de perto se refere desde 1990. Sustentam essa minha decisão 3 razões. A primeira é que, apesar da veemência com que contesto aqui as ideias do Peçanha, nada digo contra sua pessoa, nem poderia fazê-lo se quisesse, tá certo? Por ignorar tudo a respeito. A segunda é que a morte de um filósofo não torna verdadeiras as ideias falsas que ele tenha defendido, nem exime do dever de contestá-la, para defesa e esclarecimento dos vivos, por quem não tenha podido fazê-la em vida dele.
A terceira é que aquilo que possa ter havido de maligno na influência do Peçanha sobre o público não veio dele enquanto indivíduo, mas enquanto membro atuante de um grupo. Um grupo que continua vivo e passa bem, tá? Nota de rodapé. Pouco depois dos acontecimentos narrados nesta introdução, ele atacou novamente com um ciclo denominado Arte-Pensamento, em 26 de setembro de 1994, com o título mudado para Arte de Viver. A palestra de Peçanha sobre Epicuro, gravada em vídeo, foi transmitida pela TV Educativa do Rio, numa programação que reproduzia resumidamente o ciclo de ética do MASP, sob a direção do mesmíssimo Adalto, não sei como que pronuncia o nome, tá? Não tem acento, mas é com U. Adalto Novaes, que organizou o evento de 1990. Eis como a morte do pensador dá mais força de difusão às ideias que ele defendeu em vida. Conservado e industrializado pela técnica, o veneno epicúreo pode agora ser distribuído em massa, enobrecido e como que santificado pela morte de seu revendedor local. Em junho de 1995, o mesmo grupo realizou o Congresso Libertinos Libertários, que incluiu comemorações, pagas com dinheiro público, do bicentenário do Marquês de Sade, e muitas palavras de louvor a Laclos, Crebillon e similares. Só falta, como diria Paulo Francis, editar em papel Bíblia as obras completas de Julius Streicher. Fim da nota de rodapé. Quanto ao tom deste livro, é às vezes de uma franqueza que destoa, reconheço, em debates letrados, pelo menos na média luz da hipocrisia que se tornou o padrão oficial da linguagem educada nacional. Mas não se trata aqui de discutir ideias, de confrontar na serenidade de uma comum devoção à ciência várias imagens da realidade, para encontrar a melhor. As ideias para certas pessoas não são imagens da realidade, são poções mágicas de que se servem para enfeitiçar o público e colocá-lo a serviço de fins com que, lúcido e informado, ele não se prestaria a colaborar de maneira nenhuma. E um feitiço não se discute do plano teórico. Um feitiço desfaz-se mediante a exibição dos chumaços de cabelo e dos retalhos de roupas das vítimas, que o feiticeiro, em furtiva incursão, escondeu entre os restos dos cadáveres. Não se trata, portanto, de refutar argumentos errôneos, emitidos com inocência de uma equivocada busca da verdade. Trata-se, como em psicanálise, de desenterrar velhas mentiras esquecidas, de desocultar intenções que chegam a ter algo de sinistro, de revelar o mal para que pereça expostos à luz, amputado da escuridão que o alimentava e protegia. Eu não faço esse trabalho com prazer, Faço por obrigação interior, cacete, da qual eu fugi o quanto eu pude, como uma testemunha em atraso. Eu atrasei este livro com relação aos fatos que o motivaram, Eu faço com resignada boa vontade, mas eu não consigo esconder a repugnância que eu sinto ao lidar com esse gênero de materiais, tá certo? Algumas expressões mais fortes que emprego no texto espero que me sejam perdoadas, como naturais desabafos de um homem que tem de falar sobre o que preferia esquecer, Alguns leitores talvez digam que dei uma importância desmesurada a um acontecimento superficial e passageiro. A refutação de uma simples conferência não requer todo um livro. A objeção não seria de tudo despropositada, se este livro tomasse a conferência de Peçanha por seu objeto
e não por simples ocasião e sinal para mostrar, num giro por 2 milênios de histórias das ideias, o círculo inteiro das condições remotas que a possibilitaram e das quais ela extrai toda a significação que possa ter, para além das miudezas políticas, que constituem sua motivação imediata. Essas condições é que são o tema do livro. Um evento de porte bem modesto pode tornar-se, assim, elucidativo do movimento maior da história, quando nele se cruzam de maneira identificável as forças que se agitam às superfícies do dia e aquelas que vêm num esgueirais soturno desde os fundos dos séculos. Veja bem, um escritor cujo nome não me ocupa, eu não lembro, sugeriu, para simbolizar o cúmulo da insignificância, a altercação de 2 velhinhos num asilo. Esqueceu-se de dizer que o núcleo do enredo da Montanha Mágica, de Thomas Mann, livro que condensa todo o drama das ideias do século XX, não passa da altercação entre 2 velhinhos, Nafta e Settembrini, no asilo de tuberculosos em Davos, e Pérez de Ayala fez dos bate-bocas entre 2 velhinhos de miolo mole, Belarmino e o Apolônio, um resumo universal da altercação. No fim, os velhinhos fazem as pazes, ao reencontrar-se lá no asilo. Como se vê pelo exemplo dessas beliculosidades geriátricas, aquilo que pouco significa por si mesmo pode significar muito pelas causas que revela. No fim deste livro, o leitor verá como o personagem dos primeiros parágrafos terá se tornado pequeno. O eco débil e longínquo se repete às tontas, na periferia da história, a cantiga milenar do engano. De outro lado, o hábito brasileiro de olhar as manifestações culturais como um adorno supérfluo impede de enxergar as tremendas consequências práticas que as ideias filosóficas, mesmo difundindo-se apenas num estreito círculo de intelectuais, podem desencadear sobre a vida de milhões de pessoas que nunca ouviram falar delas e que, se ouvissem, não as compreenderiam. Ora, nada se parece mais a um adorno exterior, a um inócuo passatempo botânico de nefelibatas, do que uma conferência sobre o Jardim de Epicuro no estilo floreado de Mota Peçanha. No entender do superficialismo brasileiro, só mesmo um doido varrido como eu ocorreria ver ali algo de mortalmente sério e perigoso. Mas por olhos doidos ou sãos, o que vi estava lá, escondidinho e letal sob as flores. Eu posso provar isso, cacete, mas não vou fazê-lo na introdução, porque faço no restante do livro. Vai lendo aí. Para liquidar de vez com a objeção, permito-me citar o único autor do qual posso me gabar de ter lido tudo quanto ele escreveu. Pelo qual eu nutro uma certa estima mista de melancolia e decepção que você não faz ideia. Eu mesmo. Uma lei constitutiva da mente humana, disse esse autor em A Nova Era e a Revolução Cultural. Concede ao erro o privilégio de poder ser a mais breve do que a sua retificação. Ademais, como o leitor verá sobretudo nas últimas páginas, este livro não se limita a desfazer um ou vários erros, mas ele aponta positivamente a direção onde devem ser buscadas as verdades que elas renegam, e renegando, encobrem. Há aqui esboços de uma interpretação global da história da história cultural do Ocidente moderno, que seria talvez melhor apresentada se em forma sistemática e fora de qualquer contexto polêmico. Essas ideias são a origem primeira e a meta do trabalho.
que somente pelo valor e desvalor delas admite ser julgado, e não pela importância muito e pouca dos fatos, né? Ou locais e momentos que deram ocasião e pretexto ao seu aparecimento. Ainda um pedido mais um pedidinho aqui. Que o tom deste livro, e sobretudo o fato de ser esta já a minha terceira obra de combate, não leve ninguém às conclusões precipitadas sobre o temperamento do autor, porra. O sujeito pacífico e tolerante, até o limite da paspalice. Nota de rodapé. As anteriores foram A Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci e O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Fim da nota de rodapé. E que a crítica, segundo dizia John Stuart Mill, é a mais baixa faculdade da inteligência. E na ordem de publicações dos meus escritos, eu preferi começar por baixo, da ruidosa atualidade, reservando as partes mais altas e serenas para melhor ocasião, e deixando-as mostrar-se apenas por agora, sob a forma de apostilas de meus cursos privados, enquanto as ideias amadurecem e se revestem de uma forma verbal melhor. Nota de rodapé. Minha única iniciativa até agora de divulgar essa parte mais interior do meu trabalho, com a publicação do livro Uma Filosofia Aristotélica da Cultura, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, Rio de Janeiro, IAL, Stella Caymmi, 1994. Deu mais encrenca que todos os meus escritos de polêmica. O episódio está documentado em Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, Campinas, SP, Vide Editorial, 2013. Fim da nota de rodapé. Pessoal, meus alunos podem atestar que a polêmica está longe de constituir o centro dos meus interesses, Eu também declaro, peremptoriamente, que não tenho a menor ilusão de influenciar no que quer que seja o curso das coisas, Que vai para onde bem entende e jamais me consulta, o que, aliás, faz muito bem, O meu propósito não é mudar o rumo da história, porra, mas atestar que nem todos estavam dormindo enquanto a história mudava de rumo, cacete. Eu não escrevi este livro pensando em seus efeitos políticos possíveis, mas simplesmente em esclarecer um pequeno ciclo de amigos, leitores, que desejam ser esclarecidos e me julgam capaz de ajudá-los nisso, Nem mesmo pretendo mudar a opinião de quem goste da sua. Gostou da sua, fica com a sua. Hoje em dia, as pessoas criam opiniões como animais de estimação, porra, sucedâneos de um afeto humano. Quanto às minhas, trato-as a pão e água, ginástica sueca e chibatadas, levando muitas delas à morte por definhamento, E outras estrangulando no berço mesmo e esmagando-as a golpes de fatos que as desmentem. Fico com as que sobrevivem. Eu não posso recomendar esse regime às almas sensíveis, mas desconheço o outro que possa colocar na pista da verdade, supondo-se que a desejamos. Bem, se aqui submeto ideias alheias a esse tratamento impiedoso, é porque algumas delas já foram minhas. E como disse Goethe, contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos. Continua no próximo capítulo.
Obrigado por ouvir. Espero que tenha gostado.